Olá, queridos irmãos. Vamos para o último estudo da semana, né? O pão e a água da vida. O pão e a água da vida. Vamos ver na Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, amém? Para encerrar a semana, tá bom? Com a graça do nosso Senhor. Vamos junto, né? Pão e a água da vida. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais um dia e pelo pão de cada dia. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Obrigado, Senhor nosso, por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo por nós. Derrama sobre mim, meus irmãos, o Espírito Santo, abrindo nosso coração, nossa mente, para andar nos teus preceitos, estatutos, nas tuas leis. Nós te agradecemos por esse estudo, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem. Jesus é o pão, Jesus é a água. Ele mesmo repetiu essas verdades. Eu sou o pão da vida, ele fala, e a água da vida, né? O livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, está escrito assim: ora, tudo isso sobreveio como figuras e lhe estão escritas para avisos nossos, para quem são chegados aos fins dos séculos. Tudo isso é para aviso nosso e para quem são chegados ao fim dos séculos. Queridos, por que Deus deixou tudo registrado, na Bíblia? Para o nosso ensino, né? Para a nossa advertência, para aprender como a história deles, do povo de Israel. Continuando aqui, nós falando do povo de Êxodo ainda, né? Então Deus deixou tudo isso para advertência, para aprender como a história deles, porque não precisamos cometer o mesmo erro que eles cometeram. E todos aqueles que murmuraram ali, os murmuradores, né, morreram no deserto, queridos. Deus não tolera reclamações, murmurações. Amados, Deus quer submissão e obediência, tá? Porque ele é Deus e conhece o fim desde o princípio. E ponto final. Paulo explicou que tudo o que aconteceu aos israelitas, né, são exemplos e advertência para os seguidores de Jesus Cristo. E os ajudaram também, as advertências, os ajudaram a evitar os mesmos problemas, ou seja, aprendemos com esses exemplos também. Todos nós hoje aprendemos lendo a história e com esses exemplos que aconteceu, tá? Principalmente para nós nos fins dos tempos, né, queridos, que estamos. Jesus é o pão da vida, é a água. Deus nos concede o Espírito Santo para nos fortalecer e com o Espírito Santo de poder, de amor, tá? De moderação, para que tomemos decisões corretas e sigam os seus ensinos. Aleluia! Cristo é a fonte da vida. João 14:6. E só ele nos transforma sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Amém? Veja Romanos capítulo 12. Romanos aqui capítulo 12, versículo 1. Olha o que fala. Rogo vós, pois, irmãos. Isso é a nova vida que Paulo está dizendo. Rogo vós, pois, irmãos,
pela misericórdia de Deus, que apresentei ao vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Veja que Paulo fala. Vou ler de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E o versículo 2, e não vos conformeis com este, século. Olha só o que Paulo está dizendo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Que estudo que Paulo deu aqui, meu querido irmão. Veja só, o Espírito Santo pode transformar você e a mim em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como Paulo falou. Jesus foi embora. Mas Jesus falou, aqui fica o Espírito Santo em meu nome e ele guiará vocês a toda a verdade. Queridos, no Antigo Testamento, os sacrifícios eram mortos sacrificados, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, prevalece agora o santuário celestial. E o sacrifício é único. Foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Mas Paulo está dizendo aqui, em Romanos capítulo 12, que nós lemos versículo 1, que você e eu, devemos ser sacrifício vivo. Paulo está falando. O que é ser um sacrifício vivo, meu irmão? Hein, minha querida irmã? Temos que montar, tá? Temos que montar, não, desculpa. Temos que, para ser um sacrifício vivo, nós temos que matar o nosso próprio eu. Parar de ser amantes do mundo. Temos que matar o nosso próprio eu. Tá? E aceitar o eu de Jesus Cristo, a vontade dele. Tá? A mente, e quando nós aceitamos o eu de Jesus, nós temos a mente de Jesus implantada em nós. Tá? Não vivo, mas Paulo disse, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais, Paulo falou. Olha o que Paulo disse. É isso que nós devemos dizer. Paulo disse, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Negar o eu. Quando nós confessamos o nosso pecado, meu querido irmão, também já estamos acertando a Jesus Cristo. Quando nós, crucificamos também o nosso eu, e Cristo vive em nós, porque quando você crucifica o seu próprio eu, Cristo vive em você. Nos tornamos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém. Tá? É isso que o Espírito Santo faz em você e em mim e faz por você também. Tá? Aqui, o apelo de Deus para você e para mim, é que você não se conforme com esse mundo, tá? O mundo não presta, é profano, jaz do maligno, Jesus Cristo disse. E nós não pertencemos a esse mundo. Estamos aqui passando uma passagem, queridos. Atravessando o deserto, tá? Estamos passando por ele, por esse mundo. A nossa cidadania, na verdade, não é daqui.
A nossa cidadania é celestial. Tá? É a nossa cidadania. É lá no céu, está no céu. Não podemos conformar com os padrões desse mundo, com os costumes desse mundo. Não podemos. Com o regime alimentar desse mundo, não podemos. Tá? Com as vestimentas desse mundo, com os programas desse mundo, porque o nosso padrão é bem mais alto, querido. O nosso padrão é bem mais alto. Ele é celestial. É superior tudo a isso aí. Também não se conformem com a maioria das igrejas. Por quê? Elas estão mornas. Tá? E será vomitada da boca de Deus. Tá? Não seja da maioria das igrejas, meu irmão. Seja da igreja remanescente de Deus. Seja da igreja remanescente de Deus. Sim, não sai dela. Não é isso que Deus falou? Não, Deus falou, sai dela, povo meu. Meu irmão, seja a maioria, seja o remanescente fiel e verdadeiro de Deus. Seja remanescente e fiel verdadeiro de Deus. Que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus Cristo. Tá? E que está vestido com as vestimentas brancas. Por isso, num texto fala, não conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da nossa mente. Por isso que o texto fala isso. Deus quer transformar nossa mente, viu? Quer transformar a tua mente, meu querido irmão, minha querida irmã. Onde você está? Implantar na sua mente a mente de Jesus Cristo. Tá? Para que você pense como Jesus, ande como Jesus, ame como Jesus e seja submisso ao Pai Celestial, como Jesus foi submisso a seu Pai. O livro de João, abra sua Bíblia em João 4, versículo 7, fala assim. Nisto veio uma mulher, dá só uma olhada nessa história. Onde está a água da viva? A água viva, a água da vida nossa, a fonte a jorrar. Nisto veio uma mulher samaritana, né? Tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe me pedirias, e ele te daria água viva. Ele era a água viva. Jesus é a água viva da sua vida. Respondeu-lhe o Senhor tudo isso para ela, né? Respondeu ele tudo isso para ela. E tu, porventura, ela disse, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como tirar do poço, é fundo. De onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e os seus gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede, mulher.
povo de Deus. Mas ele disse: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! E o versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Queridos, ela bebeu dessa água. Sabe por quê? Veja que Jesus disse a essa mulher samaritana, o verso 15 aí, né? O verso 15, Jesus fala para ela: veja que essa mulher, ela bebeu da água que é Jesus Cristo. E ela se tornou uma fonte de água a jorrar, tá? Sempre a jorrar, porque ela já de início trouxe a cidade toda para ouvir Jesus Cristo. Quando você bebe essa água, não tem como você não falar de Jesus para as pessoas, meu irmão. A sua garganta fica coçando. Cada palavras que você vai falar, está lá a palavra de Deus na sua boca para falar para uma pessoa de Jesus Cristo. Ele é a fonte da água viva. E foi isso que ela fez. Ela, quando viu isso, e quando viu tudo Jesus falou da vida dela particular, sem nunca ter visto ela, que na verdade, sem nunca ela ter visto ele, né? Queridos, ela saiu a jorrar essa água, contar para Samaria, que tinha conhecido um homem que poderia ser o Messias, que contou a vida dela toda. A cidade toda veio ouvir Jesus. É isso que Jesus quer que você seja. Essa fonte de água viva, que você beba ela, para falar dele, trazer mais gente para ele. Ela trouxe uma cidade inteira, queridos, essa mulher samaritana. Entendeu? Ela falou: eu nunca vi um homem como este. Ele conhece a minha vida. Aquele que bebe dessa água viva, né? Nunca mais tem sede. Né? E tem que beber ela de manhã, tem que beber durante o dia, à noite, para você trazer muitas pessoas ao Senhor. Trazer pessoas a Jesus, né? Como essa mulher trouxe a Jesus Cristo. Toda a cidade veio conhecer Jesus. Queridos, que estudo lindo, né? O pão, a água da vida. Pão e a água da vida. O pão e a água da vida. Jesus é o pão que te alimenta. Ele é a água que te mata a tua sede. Ele é a resposta. Ele é a verdade, ele é a vida. Só através dele nós vamos ao Pai. Que você se torne uma água viva. Que você beba dessa água com força. De manhã, à tardezinha e também à noite. Com isso, você nunca mais tem sede. Com isso, sabe o que acontece com você? Você é incansável para falar de Jesus para as pessoas. Que Deus tome conta de você. Que o amor de Jesus seja derramado sobre você e o Espírito Santo. Que o Espírito Santo caminhe em você nessa água a jorrar, essa água viva. Para que você nunca mais tenha sede. E que nós possamos beber dessa água viva, falando para as pessoas dessa água viva, desse pão maravilhoso, saboroso, que é o nosso querido Jesus,
E com isso nós vamos andando, atravessando o deserto, com muitas amarguras, mas sabendo que Cristo está do nosso lado. E ele fala, não temas, não olhes para trás. E lá na frente está ele te esperando para te levar para a nova terra e novo céu. Amém? Que Deus tome conta de você, que vocês tenham um bom final de semana. E na próxima semana nós continuamos com os estudos da palavra do Senhor. Amém? Sábado nós fala a introdução e domingo nós já fala também, né, a lição da semana, tá bom? Fique com a paz de Jesus. Eu quero orar com você e para você. E você ore por mim também onde você estiver. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por o Senhor ser a água viva, o pão que nos alimenta. Obrigado, Senhor nosso Deus, por derramar o Espírito Santo sobre nós, nos alimentando desse pão e dessa água, para que possamos, Senhor, mostrar para as pessoas que o Senhor é uma água viva a jorrar, que o Senhor está preparado para vir nos buscar e levar teus filhos e as tuas filhas e teus filhinhos para viver uma nova vida, um novo céu, a nova terra. Senhor, nós sabemos que estamos atravessando um deserto. Que o Espírito Santo nos conduza nessa vida difícil que estamos atravessando aqui, que o Senhor conhece. O Senhor conhece os princípios. O Senhor conhece o fim. O Senhor sabe tudo. Para onde nós iremos, Senhor? Se não for atrás dessa água viva? Conforta meus irmãos e minhas irmãs. Traga paz para nós. Nos fortaleça com o Espírito Santo para que nós possamos beber dessa água, saciar a nossa sede, comer desse pão, saciar a nossa fome. Nós te amamos, Jesus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje de falar mais uma vez em teu nome. Bendito seja o teu nome, de eternidade a eternidade para todos sempre. Graças te damos, Deus Pai Todo-Poderoso, por dar seu único filho para nós, para vir matar nossa sede e nossa fome. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, pessoal. Que Deus tome conta de você. Amém. E até a próxima, até sábado, hein? Sábado nós estamos juntos aí para falar a introdução da lição aí, tá bom? Tchau. Dá um like aí, dá um joinha, compartilha isso daí. É importante. Seja um pregador. Compartilhando você já é pregador. Ajuda aí no canal, dá um likeinho aí, joia. Se inscreve aí. Amém? A recompensa vem lá de cima. Fica com a paz do Senhor. Tchau.